né, fala muito aqui na BASF, que é o maior desafio do século, da nossa geração. O Brasil, inclusive, está se tornando um polo de grande atratividade de data centers pela abundância de energia renovável que nós temos. Hoje as grandes indústrias estão buscando formas de eletrificar também e estão buscando também como vão trazer energia renovável para dentro da sua produção. Olá, esse é o podcast Deuquímica do Onono, o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF, criado para impulsionar o ecossistema por meio da inovação e a transformação de negócios. Nesse podcast, você vai encontrar conteúdos relevantes que irão impulsionar o ecossistema, combinando a geração de negócios com impacto social positivo e a proteção ambiental. Nessa nova série, a gente vai explorar um tema muito importante que é a transição energética, explorada pelo prisma da inovação. É um tema que aborda e envolve a busca por soluções sustentáveis que garantam o abastecimento de energia com baixa emissão de carbono e também estimula o desenvolvimento de tecnologias que irão transformar a forma com que nós produzimos e consumimos a energia. Eu sou a Aline Mazetti, consultora de sustentabilidade aqui da BASF, e a cada episódio você vai ter diversos convidados que vão nos ajudar a nos aprofundar sobre esse tema. Eu estou aqui hoje com o Marcelo Ferreira, que é CEO e fundador da Automa, e com a Rafaela Fatureto, que é gerente de inovação da EDP. Obrigada, Marcelo e Rafaela, e vamos começar o nosso papo. Obrigado, Aline. Obrigado, BASF, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu sou da Automa. A Automa Power e Utilities é uma empresa dedicada a desenvolver soluções de software para operação e ganho de eficiências de empresas do setor elétrico. Então, é uma empresa que começou em 2006, a partir de um projeto de faculdade, ainda no quarto de república, uma pessoa, zero capital, mas muita energia para desenvolver as melhores soluções para controle na época de usinas hidrelétricas, que depois foi evoluindo para fotovoltaicas, eólicas. Hoje nós já somos mais de 250 pessoas, mais de 200 engenheiros trabalhando dia a dia para fazer com que as nossas soluções aproveitem o máximo possível da energia renovável que é gerada no nosso país e em outros países do mundo. Hoje nós atendemos as principais empresas de energia do país, muitos players globais de energia, e hoje mais de 50% de toda a energia renovável gerada no nosso país por fontes eólicas e fotovoltaicas são operadas com soluções de software desenvolvidas pela Automa. Então, para mim é um prazer estar aqui falando sobre transição energética. A gente busca incansavelmente otimizar plantas de energia renovável, então onde tem transição energética a gente está lá. Excelente, que história bacana, interessante, parabéns. E obrigada, Marcelo, por estar aqui agradeço. Com a gente. E aí agora eu convido então a Rafaela, que é gerente sênior de inovação da EDP, a se apresentar, contar aqui para o ouvinte o que a EDP faz e qual é a posição, né, a perspectiva de vocês nesse tema da transição energética. Obrigada, Aline. Antes de mais nada, é um prazer muito grande estar aqui hoje falando de dois assuntos que eu gosto bastante. Um é transição energética e outro é sobre inovação. Obrigada também, Marcelo. Acho que vai ser bacana a gente trocar um pouco aí também e falar um pouco mais sobre esse tema. Hoje eu estou responsável pelo time de inovação na EDP, aqui para a América do Sul. A EDP é uma empresa do setor elétrico que está presente em toda a cadeia de energia, então desde a geração, transmissão, distribuição, até novos negócios, mercado não regularizado, né? É uma multinacional portuguesa, a gente está hoje presente em mais de 30 mercados. Aqui no Brasil são 28 anos, a gente atende hoje mais de 4 milhões de clientes, e a nossa missão é liderar a transição energética, né? Isso acontece através de metas bastante audaciosas, então a gente almeja ser 100% verde até 2030 e net zero até 2040. E para a gente a inovação, ela está no coração da transição energética. A gente vai falar mais, mas os desafios são altos e a gente vai conseguir chegar lá por meio da inovação de fato, né? E lá dentro da EDP, a gente então, como time de inovação, tem realmente aí o desafio de acelerar a busca de soluções inovadoras e a adoção também de tecnologias que vão conseguir ajudar os nossos negócios a atingir esses objetivos. E a gente busca fazer isso através de 3 vias. A primeira, que é a inovação interna, então os projetos que a gente faz, pensando em desenvolver novas tecnologias, pensando em desenvolver processos mais eficientes,
A segunda, inovação aberta, conectando então com startups, com parcerias que possam nos chegar até lá. E a terceira é o CVC, né? A EDP tem aí um veículo de investimentos em startups também, que busca globalmente identificar aquelas que mais se destacam para a gente realmente apostar e conseguir atingir todos esses nossos objetivos. Porque acho que no final das contas é um desafio de ecossistema, é um desafio que é transversal a todas as indústrias. Perfeito, Rafa. Acho que você introduziu muito bem aqui, né, a nossa conversa. E aí, quero continuar, né, essa introdução que você deu, pedindo para você definir, né, nas suas palavras, nas palavras da EDP, do que é a transição energética em si. Qual que é o conceito, né? Do que a gente está falando quando a gente comenta sobre isso? Acho que para ter dimensão, né? Eu tô no setor elétrico não tem muito tempo, tem quase 3 anos que eu tô por lá e maravilhei com todos os desafios que a gente tem, né? E acho que uma definição me chama bastante a atenção, que quando a gente fala da transição energética, a gente está falando em mudar toda uma matriz, mudar toda uma rede, uma infraestrutura que demorou 220 anos para ser construída, que é desde lá quando a gente começa a ter uma adoção grande da energia elétrica, e isso tudo nos próximos 30 anos, porque a gente tem desafios grandes aí com relação à descarbonização. Então, pensa, a gente está olhando esses próximos 30 com toda uma reinvenção de um sistema que levou 220 anos para ser estabelecido, e isso tudo através realmente de substituir as nossas fontes energéticas de fósseis, né, de não renováveis, para matrizes energéticas renováveis. Perfeito. E aí, você quer complementar alguma coisa, Marcelo? Eu acho que a Rafa trouxe um ponto muito importante aí, né? Que a transição energética, ela envolve, de fato, a mudança da matriz energética que vem sendo construída há muitos anos para um formato, para usinas térmicas, outros tipos de plantas, e que hoje está sendo necessário fazer uma transição para fontes de energia renovável, como eólicas e fotovoltaicas. E, de fato, isso tem trazido desafios enormes, que acho que a gente vai explorar um pouco sobre isso aqui hoje, né? De tecnologias que estão sendo desenvolvidas, que estão evoluindo para viabilizar essa transição, para que ela ocorra de uma forma sustentável, né? Tecnicamente falando. É isso, né? E rápido, porque a gente não tem tempo, realmente. Exato. Acho que você trouxe um ponto essencial, né, Rafa? A necessidade de urgência, né? Por que a gente está falando de transição energética? E a gente vai precisar reinventar toda a nossa economia, né? A gente já precisava estar fazendo isso há muito tempo, por causa da crise climática, né? As mudanças climáticas que a gente vê, a gente, né, fala muito aqui na BASF que é o maior desafio do século, da nossa geração, da humanidade, né? E o setor energético, ele é o principal contribuinte para a geração de emissões dos gases de efeito estufa. As mudanças climáticas são causadas, né, são intensificadas pela emissão excessiva dos gases de efeito estufa, que começou, né, a se intensificar 200 anos atrás, por causa da nossa decisão ali de uso, né, da matriz energética. E o setor energético, ele é responsável por 73% dessas emissões. Então, a gente, né, entende que a transição energética, ela é fundamental para a humanidade ter uma chance de conseguir se adaptar a esse mundo, porque os efeitos, eles vão acontecer de toda forma, e mitigar os efeitos, né, fazer com que as mudanças climáticas, os eventos climáticos extremos e todos esses problemas que a gente vem sendo enfrentado, que eles não aconteçam com tanta intensidade, como previsto pela ciência. E aí, eu queria, né, começar, né, aqui a nossa conversa perguntando para vocês de exemplos, né, de como vocês estão percebendo a urgência com que a mudança, a transição energética está acontecendo. Aqui, dando o exemplo do setor energético. Vocês entendem, né, na perspectiva, na experiência de vocês, vocês veem que a transição ela está acontecendo com a celeridade, com a velocidade que ela precisa estar acontecendo? E aí aproveito também para perguntar, para pedir que vocês citem alguns exemplos de projetos para que a gente entenda como é que essa transição ela está sendo feita efetivamente, ela está acontecendo hoje na nossa economia, no nosso setor. Ótimo. Posso começar aqui, claro, Rafa, manda bala. falando um pouco sobre os desafios, né, que a velocidade com que o setor elétrico tem conseguido executar essa agenda de transição energética e, de fato, os últimos anos, para eu que estou no setor aí desde 2006, tenho visto uma transformação enorme, gigante, uma adaptação muito grande que está sendo feito em todos os agentes do setor elétrico no Brasil, seja o ONS, as empresas de geração, de distribuição e transmissão de energia, para que a gente consiga fazer essa transição da matriz de energia, né? E é óbvio que a velocidade ela
ela é aquém daquilo que a gente gostaria, né? Mas é importante entender um pouco os gargalos que fazem com que a transição, com que a migração para usinas renováveis não seja mais rápido do que a gente gostaria. Tá? Hoje, uma usina fotovoltaica ela demora em torno de um ano e meio, você já tem uma grande usina aí em operação, mas o problema é que você tem que levar essa energia até onde ela vai ser consumida. Tá? E o que muita gente não se dá conta, aqui no Brasil principalmente, né, é que muitas vezes a pessoa está aqui em São Paulo, ligada no computador, ela vai viajar lá para o Nordeste, ver um parque eólico, um parque fotovoltaico, e fica encantada com aqueles aerogeradores e imagina que aquele aerogerador está gerando uma energia para o Nordeste, lá para o Rio Grande do Norte, onde está sendo gerada. Mas não, quando ela está aqui em São Paulo, liga o seu computador na tomada, ele está sendo carregada com a energia daquele aerogerador que ela viu lá no Rio Grande do Norte, porque o nosso sistema é amplamente interconectado. Então, quando você investe na construção de uma usina nova, uma usina eólica e fotovoltaica, que normalmente as fontes mais abundantes de vento e de sol estão em regiões remotas do Brasil, remotas longe dos grandes centros de consumo, é necessário você fazer um investimento muito grande em linhas de transmissão, que vão transportar aquela energia de onde ela é gerada até onde ela é consumida. E uma linha de transmissão demora de 4 a 5 anos para ser construída a partir do momento que você já tem o projeto. É uma construção extremamente complexa por questões fundiárias, são milhares de quilômetros que você tem que trafegar com aquela linha de transmissão. Então não basta construir uma usina fotovoltaica, uma usina eólica, você tem que levar ela aquela energia para onde ela é consumida. Então aí você já começa a se deparar com alguns gargalos que existem no Brasil hoje para que a transição energética, para que a construção de novas usinas fotovoltaicas e eólicas ocorra de uma forma ainda mais acelerada. E eu acho que isso é um bom ponto que você tocou, né, Marcelo? Porque, de fato, quando a gente pensa nos investimentos para a transição energética, é muito mais fácil a gente associar a usina. Vou fazer uma usina eólica, uma solar, vou colocar placa aqui na minha casa. E, na verdade, a gente esquece que vai ter uma grana, e é uma grana grande, um investimento muito significativo em rede. Porque as nossas redes, elas foram dimensionadas para um tipo de energia que pensa... A hidrelétrica, as usinas que a gente tem térmica, elas operam 24 horas por dia. Agora, a gente mudando, a gente está falando da eólica e solar, que a solar ela tem ali no final da tarde, ela começa a não produzir mais. A eólica também tem seus picos ao longo do dia. Então, a rede toda precisa, né, ser adaptada. E o que eu acho também bacana, assim, eu concordo com você, que está acontecendo, é fato, a gente não pode negar. A gente vê aí, Brasil, 4 vezes mais energia solar nos últimos 3 anos, energia eólica também. Mas o ponto, eu também acho que está devagar. E tem um estudo da McKinsey que traz que, ano passado, a gente investiu, mundo, 1,8 trilhões de dólares em transição energética. Mas para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, a gente precisa triplicar. Isso precisa chegar em 4,5 trilhões. 4,5 é o PIB da Alemanha, e eu acho que é quase 2 vezes o PIB do Brasil. Então, é muito dinheiro. E, de fato, a gente ainda está um pouco para trás. E eu acho que outro ponto também que não dá para negar é que a gente vem visto cada vez mais esses eventos extremos climáticos, né? Agora, ano passado, 2023, São Sebastião, 600 milímetros de chuva, e a gente teve todo aquele impacto. Porto Alegre esse ano, Espanha. Então, as coisas estão acontecendo, estão mostrando para a gente, de fato, ali que vem sendo cada vez mais crítico. Está acontecendo investimento, mas a gente precisa de mais, cada vez mais, né? Acho que esse é um ponto relevante também quando a gente pensa nos impactos da transição. E vocês diriam que tem também um desafio de tecnológico, de existência de tecnologia com um custo mais acessível também para viabilizar a transição? Mas sabe que tem um outro dado também que eu acho muito interessante, não sei se você conhece, Marcelo, mas ele é um estudo, se eu não me engano, não sei se é da Bloomberg ou também da McKinsey, que 70% do abatimento de CO2 a gente consegue fazer com 15 tecnologias. E são 15 tecnologias existentes. Então, eu acho que não é tanto um ponto de vamos desenvolver novas tecnologias, mas é uma questão de velocidade e escala, de como que a gente consegue acelerar, né, Marcelo? Isso mesmo. Acho que um exemplo disso são as baterias, né? Hoje, como a Rafa comentou, né? As fontes renováveis, eólicas e fotovoltaicas, não estão disponíveis, aquela energia não está disponível o tempo todo para você gerar na hora que você quer. Tá? O sol é só durante o dia, o vento tem a sua intermitência também. E você precisa achar uma forma de armazenar isso. Ou de você consumir a energia no exato momento que ela é gerada,
que é difícil, as pessoas querem usar os seus equipamentos, ligar a luz na hora que ela quiser, não na hora que tiver com sol ou na hora que tiver com vento. Então, a outra possibilidade é você armazenar essa energia. E armazenar essa energia não é barato. Não é barato. É caro. É uma tecnologia que está disponível, ela existe, mas ela é cara. Existem outras tecnologias, inclusive de software mesmo, que podem fazer uma gestão mais eficiente da carga com a geração para fazer um equilíbrio mais preciso aí entre carga e geração também. E o que eu ia só adicionar, e acho que também você acompanhou muito mais, você falou também em 2006, né, que vocês começaram. Isso aconteceu também com a energia solar, né? Lá para trás era muito mais caro você conseguir instalar as suas placas, instalar o sistema. Então é também um curso natural da tecnologia ir barateando e tornando mais acessível, né? Exato. E o mesmo ocorre, a gente está falando muito de usinas grandes aqui, né? Mas hoje, qualquer um que tem uma residência ou um telhado aqui no Brasil tem a possibilidade de instalar uma fotovoltaica sobre a sua casa, né? Mas até esse aspecto, esse tipo de instalação, que a gente chama de geração distribuída, que hoje qualquer pessoa que tem um telhado disponível tem a possibilidade aí de instalar uma usina fotovoltaica, uma pequena planta fotovoltaica. E até mesmo esse tipo de geração, que a gente chama de geração distribuída, tem enfrentado alguns desafios de conexão à rede, porque as redes estão ficando sobrecarregadas, são muitas usinas sendo implementadas, e você começa a ter uma inversão do fluxo de potência. Antes o fluxo vinha das usinas para as residências, né, para casa. E hoje, em alguns casos, ela começa a se inverter. E isso representa um problema enorme para uma distribuidora de energia como a EDP, por exemplo, porque a subestação, a infraestrutura dela não está preparada para funcionar dessa forma. Então, existe hoje algumas tecnologias, alguns países, o estado da Califórnia, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o crescimento foi muito grande desse tipo de geração distribuída, e hoje qualquer pessoa que vai instalar uma fotovoltaica é obrigado a colocar baterias na sua casa, ou na sua residência, ou no seu comércio. Caramba. Então você não consegue mais instalar uma planta fotovoltaica sobre o seu telhado sem ter bateria junto. E aí vem algumas novidades, algumas inovações interessantes que a gente começa a ver nesses países que já funcionam, são carregadores veiculares bidirecionais. Então, o seu carro passa a ser uma bateria que pode ser utilizada pela distribuidora de energia, pela concessionária, como um serviço. Você vende a bateria do seu carro como um serviço. Então, um dia que você não está... Um dia que você está lá na sua casa, no final de semana, você não vai viajar, você disponibiliza o seu carro elétrico para que a concessionária possa utilizá-lo para, por exemplo, armazenar energia durante o dia e usar aquela energia durante a noite, tá? Você vende esse serviço, é remunerado por isso. Tá? Então, eu acho que vem muita oportunidade também com a transição, né? Esse ponto que você tocou também. Pensa que antes as produções elas eram muito concentradas, agora é muito espalhado. Hoje as grandes indústrias estão buscando formas de eletrificar também, estão buscando também como vão trazer energia renovável para dentro da sua produção, né? Acho que olhando assim... Hoje a gente, a EDP, como uma empresa do setor elétrico, a gente aposta muito em renováveis. Então, hoje o nosso portfólio global já é 97% de renováveis, isso significa eólica e solar majoritariamente. E investimentos grandes, aqui no Brasil principalmente, porque a gente tem um potencial muito grande, mas também esse ponto, né, que é o investimento na rede, para a gente conseguir, de fato, sustentar isso tudo, né? E aí, a gente faz isso também através, por exemplo, das startups. Hoje... Os investimentos mais recentes aqui que a gente teve também em startups foi uma americana que captura, que era realmente para ver formas de capturar o carbono que está absorvido nos oceanos. E como a gente fazer isso com energia excedente dos nossos parques eólicos que a gente não consegue trazer para a rede, por exemplo, né? E uma outra também, que é uma startup aqui chilena, que a gente está olhando para trazer mais eficiência para a rede. Acho que surgem novas iniciativas, novas oportunidades e espaço para você também empreender e para você olhar para esse tema dentro do seu próprio negócio, porque é um tema transversal. Todo mundo, de certa maneira, está também buscando a sua solução, buscando se reinventar e usar a tecnologia para trazer otimização. Muito bacana. Se eu posso citar o exemplo aqui da BASF, né? A BASF ela é uma indústria química muito intensiva em carbono, né? Em uso de energia. E a gente tem a nossa estratégia Net Zero até 2050, né? A gente vai atingir as emissões líquidas zero. E o que a gente tem observado, né? O que vai impulsionar bastante a nossa
essa nossa estratégia, a nossa descarbonização, é a eletrificação dos processos. E aí, utilizando, né, mudando o consumo, né, das energias fósseis para as energias renováveis. E para isso, até internamente, globalmente, né, a BASF ela investiu em criar uma empresa, uma subsidiária, que se chama BASF Renewable Energy Services, que olha somente para esse tema de investimentos em energias, né? A BASF investiu recentemente em uma usina, né? Investe em vários ativos, né, ao longo do mundo. E aí, recentemente, a gente investiu em uma usina, a maior usina eólica offshore do mundo, está localizada ali na costa ali do oceano, próximo à Holanda, que vai alimentar os grandes sites, as grandes operações ali de produções da BASF. E é uma mudança, né? Um novo modelo de negócio, uma mudança de paradigma que a gente precisa, né? Que a gente está tendo, né? Que mudar para se adaptar a essa transição, a esse novo modelo, né, de existir. E olha como é interessante, você falou, porque a eletrificação é realmente um dos grandes impulsionadores da transição. A gente está olhando formas para a gente tirar os combustíveis fósseis, a gente vai pensar em energia. Que sorte que a gente tem que a energia verde, né, que a energia renovável, ela não tem emissão de carbono. Então, por isso que a gente consegue descarbonizar. E aí você trouxe um outro ponto que, toda essa eletrificação vai aumentar ainda a demanda de energia. Exato. 2050 é capaz... Os estudos estimam que a gente vai ter uma demanda 3 vezes maior de energia. Então, a gente está passando por um momento de transição com um aumento ainda de demanda muito maior, né? Exato. E, inclusive, a gente tem acompanhado um pouco esse mercado, né? Mas você pega toda a onda que nós temos hoje de inteligência artificial, a era da AI, o que a gente não imagina que, na verdade, para você conseguir consultar lá uma inteligência artificial, aquela inteligência artificial está rodando em um data center, e esse data center ele tem um altíssimo consumo de energia. O custo de um data center, de operação de um data center, 80% desse custo é energia. E as empresas que são as donas desses data centers, né, as grandes big techs, que estão rodando esses data centers, elas estão sendo exigidas para que essa energia seja energia renovável. Então, o Brasil, inclusive, está se tornando um polo de grande atratividade de data centers pela abundância de energia renovável que nós temos, porque um data center de inteligência artificial é sedento de energia e tem que ser energia renovável. Então, isso vai impulsionar muito o crescimento do setor elétrico, de energias renováveis puxado por esses data centers. E é o que a Aline trouxe, né? A BASF está investindo também no negócio de energia, criando todo um departamento, criando toda uma estratégia. Essas empresas que elas são de tecnologia, elas têm que pensar a energia como matéria-prima essencial ali para sua operação, né? E começam a diversificar e a investir também em novas fontes, que eu acho que acaba impulsionando aí todo o desenvolvimento. Acho que você tocou, né, num ponto muito interessante, Marcelo, que é essa oportunidade que o Brasil tem de se posicionar, né, de ser um líder ali em fornecer energia renovável, mas de se posicionar como líder da transição energética global, de atrair indústria, atrair um setor, né, trazer novas fontes econômicas. E aí a gente tem um dado interessante que o Brasil, né, ele, apesar de todos os desafios que vocês, né, inclusive foram trazendo aqui, o Brasil ele é um dos países que mais avança na implementação dessas ações de transição energética, e tem um relatório que saiu do Fórum Econômico Mundial que fala que o Brasil ele ficou na 12ª posição do índice de transição energética. Ele ficou em primeiro lugar entre todos os países emergentes e em terceiro lugar como o país que mais lidera ali a transição energética entre todos os países do G20, né, as maiores economias do mundo. E nesse contexto, eu queria trazer uma pergunta, assim, uma provocação para vocês, da experiência que vocês têm, desse olhar que vocês têm para o setor. Vocês acham que o Brasil está aproveitando, capturando bem essa oportunidade de ser essa potência verde, essa potência da transição energética? O que falta para a gente ainda, né, ser o líder e realmente liderar assim, esse momento, essa transição que a gente está vivendo? Bom, Aline, é um bom ponto. Eu defendo muito que a gente deveria, né, o brasileiro deveria levantar essa bandeira de promover o Brasil como um país da energia limpa, tá? A nossa matriz energética, 89% da nossa matriz energética vem de fontes renováveis. Então, se você pensar bem, quase 90% de toda a nossa energia já é de fontes renováveis. É uma posição muito diferente da maioria dos grandes países, dos grandes sistemas elétricos que a gente tem no mundo. Não existe nenhum país com um grande sistema elétrico no mundo que tenha uma matriz energética tão limpa quanto a do Brasil, tá? Então, nós estamos numa posição muito diferente. Enquanto a transição energética
na maioria dos países desenvolvidos, em desenvolvimento no mundo, estão ocorrendo de fato para fazer uma transição da matriz, ou seja, eles investem em uma usina eólica fotovoltaica de 1 gigawatt e desligam uma térmica de 1 gigawatt. Então você vai percebendo a energia renovável substituindo de fato uma energia mais poluente. Tá? O que não é o caso do Brasil. Nós já temos um percentual muito pequeno de usinas poluentes. 90% praticamente já são fontes renováveis. Então, de fato, a gente tinha que ser conhecido como país da energia limpa. Isso tinha que ser uma bandeira, tinha que ser promovido aí pelo mundo para atrair investimentos de indústrias, data centers, como eu acabei de mencionar, que buscam locais de energia limpa, com abundância de energia limpa para se instalar. Aqui, de fato, o potencial é gigantesco do que já existe e do que ainda pode ser instalado, dado o privilégio que a gente tem de ter uma natureza aí. Eu penso também, eu acho que a gente sai na frente, né, quando a gente fala da transição. A gente já se acostumou, nossa matriz, ela nasceu praticamente da água, né? Então, a gente já tem também ali, tá à frente de muitos países, mas a gente não pode também achar que vai vir sem a gente fazer os esforços, né? Acho que primeiro ponto, a gente tem muito a crescer na energia solar, a gente ainda explora pouco, se for parar para olhar. A gente é um dos países com a maior incidência de sol, mas a gente está atrás, por exemplo, da Alemanha e China quando a gente olha em capacidade instalada. Então, tem muita coisa para se fazer dentro desse contexto, né? A gente precisa olhar para as nossas redes, porque a gente precisa atrair investimento. Isso que o Marcelo falou é super significativo. A gente precisa atrair investimento também no Brasil para que a gente consiga acelerar essa transição. E, para isso, a gente precisa investir na rede. Ninguém vai investir aqui se o sistema não tiver robusto o suficiente para que a gente consiga ter a energia, de fato, ali circulando no país, né? Então, acho que a gente tem que olhar muito para esse investimento em rede, olhar políticas também, políticas de incentivo, né? Porque, no final das contas, tem realmente esse investimento, então a gente precisa tornar esse mercado mais atrativo. Acho que, recentemente, até o avanço do mercado da regularização do mercado de carbono é um sinal super positivo. Acho que até a COP do ano que vem a gente vai ter um contexto diferente que deve alavancar e impulsionar. E acho que significa uma oportunidade muito grande de geração de empregos para o Brasil também, no final das contas. Se você conseguir gerar esse ambiente propício de investimento, se você conseguir trabalhar nessas políticas, vai ter emprego sendo gerado, né? É fato daí que hoje, o que a gente já investiu em solar, em eólica, nas tecnologias todas, já trouxe mais empregos para o Brasil, já permitiu a gente, de alguma maneira, expandir. E acho que a gente, aproveitando essa onda, é cada vez mais, né? E um outro ponto que eu vejo também, que acho que a gente pode fazer diferente, aqui no Brasil a gente tem esse pensamento sistêmico bastante interessante, que diferente das outras, quando a gente teve outras grandes mudanças, seja de tecnologia ou seja de eletricidade, a gente nunca falou tanto de olhar para o planeta, de olhar para as pessoas, né? Então, acho que um outro ponto super relevante quando a gente olha para o nosso país, pensa nas oportunidades da transição energética, é que agora a gente tem uma chance de tornar isso cada vez muito mais democrático, né? A gente fala muito lá na EDP também sobre uma transição justa. A gente vai dar energia limpa, vai conseguir atingir os nossos objetivos, mas a gente vai fazer isso de uma maneira que toda a comunidade, toda a sociedade também possa ter acesso. Não adianta nada a gente olhar, por exemplo, o data center, que ele está hoje aumentando a sua demanda de energia e, de repente, ele compra ali próximo a uma comunidade, essa comunidade é impactada pelo preço. Não, isso já não adianta. Hoje as empresas de tecnologia já sabem disso, que elas vão aumentar ali o seu consumo, mas a gente também vai olhar de que forma a gente pode levar toda essa comunidade para lá. E isso eu acho que é um pensamento muito interessante que a gente tem também aqui no Brasil, né? A gente tem tem muita gente ainda sem energia elétrica, mas o nosso sistema interligado dá acesso também a muita gente. Acho que bota a gente também em um outro patamar quando a gente pensa de energia. Eu vejo um futuro também de muito otimismo e de muito sucesso para o Brasil, a gente sabendo aproveitar. Excelente, eu achei excelente essa sua colocação, Rafa, e nos encaminhando aqui para o final, né, do nosso episódio, acho que a gente trouxe aqui muitos pontos, né, que a gente consegue se aprofundar e ficar por horas e horas, né, falando do tema, mas já foi um panorama muito bacana para quem não entende, né, não está muito inserido no setor, já ter uma visão bem ampla, né, do que é necessário, de quais são os desafios e as oportunidades que a gente tem aqui no Brasil para liderar realmente essa transição. E aí quero agradecer mais uma vez a participação de vocês e deixar aberta também aqui para vocês colocarem uma mensagem final de
que vocês queiram passar aqui para os nossos ouvintes de como, né, a Automa, a EDP está liderando, estão, né, se posicionando nessa transição e como é que as pessoas, quem aqui está nos ouvindo, pode apoiar nessa transição e apoiar essa transformação que a gente está vivendo na nossa economia. Você quer deixar uma mensagem, Marcelo? Claro. Bom, a gente falou muito aqui do Brasil, né, sobre a potência que o Brasil é em energias renováveis, mas o fato é que a gente tem sim vivido alguns desafios aí no crescimento de energia renovável, quando nós temos visto hoje, recentemente, muitas usinas grandes investimentos em energias eólicas e fotovoltaicas, não podendo gerar toda a sua energia, tá? Tendo que ter a sua capacidade limitada de geração. E toda vez que acontece isso, a gente corre o risco de tornar a energia limpa mais cara. O custo da energia limpa se tornar mais caro para o consumidor, para quem está lá pagando sua conta de energia e acabar encarecendo essa conta de energia. No terceiro trimestre desse ano, 14% de toda a energia renovável gerada por fontes limpas foi jogada no lixo, porque não tinha quem consumisse aquela energia no momento que ela estava sendo gerada. Então, existe uma necessidade urgente de aprimorar as nossas regulamentações para tornar o sistema mais flexível a ponto e você poder motivar, incentivar com que a carga, o consumo, siga a geração, ou seja, você incentivar que o consumo de energia seja feito no momento em que ela está sendo gerada, tá? Para que a gente evite esse desbalanço, o que pode, de fato, fazer com que as nossas contas de energia comecem a aumentar devido a esse desbalanço muito grande, tá? Então, acho que é uma chamada aí para que sejam investidos tecnologias, infraestrutura, para que não torne a nossa energia limpa algo mais caro e inacessível para muitas pessoas. Muito bom. Primeiro, obrigada, né, Aline? Foi super bacana também dividir esse momento aqui com vocês, Marcelo. Sempre interessante falar sobre esse tema. E a transição energética, ela é urgente, né? É uma revolução que vai acontecer e vai impactar cada um de nós, independente do setor, independente, pessoa física, pessoa jurídica, vai impactar. E acho que tem uma parcela muito grande aqui de responsabilidade de cada um em ter consciência também sobre essas escolhas, né? Como que você pode... Acho que a adoção do consumidor também é um desafio quando a gente fala da transição. E como... Acho que vale a pena também a gente refletir, né? Será que eu preciso estudar mais sobre o tema, procurar informação, questionar sobre os nossos próprios hábitos de consumo e questionar também sobre os hábitos, sobre o consumo dentro das nossas empresas, buscar oportunidade, buscar fazer diferente. Então, fica aqui, acho que também um chamado para a gente fazer esse exercício de consciência e de provocação, né? De ir lá, cutucar e identificar cada vez mais essas oportunidades de como a gente pode colaborar e pensando mais no planeta, pensando na mudança da sociedade como um todo. Excelente. Muito obrigado pelo convite, Aline. Obrigada a vocês. E eu gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até aqui e te convidar para curtir esse conteúdo. Se você achou interessante, quer saber mais sobre esse tema, fique ligado nos próximos episódios. Obrigada e tchau! BASF. We create chemistry.